O vice-presidente da República, Michel Temer, em visita a Santa Catarina, cumpriu duas agendas: a institucional com a classe empresarial, a política com os companheiros do PMDB. Presidente Michel, satisfação tê-lo aqui. Como é que, nessa caminhada pelo país, observa a situação que vive a economia? Olha, com relativa preocupação, aliás, para não dizer com grande preocupação, porque ainda agora, vindo do Paraná, nós tivemos lá uma reunião com as entidades empresariais e corporativas em geral, de um lado, como você disse, de outro lado também com o partido, com o PMDB do Paraná. Em todos esses encontros ressaltou exatamente esta preocupação com a economia do país. O que nós estamos fazendo, aliás, o nosso título, a nossa caravana, né? Daqui nós vamos para o Nordeste, é Caravana da Unidade, mas curiosamente, por isso lá em Curitiba, surgiu muito a ideia que, além da unidade do PMDB, que eu estou pregando, mas também a unidade do país, que eu venho pregando há muito tempo. E na convicção de que, se nós não tivermos a pacificação de todas as relações sociais no país, a conjugação de todos os setores empreendedores, o setor empresarial, o setor dos trabalhadores e outros tantos setores, fica difícil sair da crise. Hoje não é apenas o governo que deve trabalhar para sair da crise. Tenho dito até com muita frequência que muitas e muitas vezes na política você tem valores. Um valor é o valor partido político, outro valor é o valor governo e o valor maior é o valor país. Hoje, o que vale é o valor país. Ou seja, para tentar neutralizar a crise econômica, abreviar o impasse político. Seria essa a receita? Sem dúvida alguma. Você tem que abreviar o impasse político. Nós não temos crise institucional no país, mas, ao mesmo tempo, nós temos que resolver a economia, porque, em boa parte, você sabe que a crise política também deriva de uma certa insatisfação com a economia do país. Não se fala mais quase em impeachment no meio político. O caminho é outro? Acho que o caminho é o seguinte: o caminho que nós do PMDB traçamos, com a chamada ponte para o futuro, não é? É exatamente uma ponte para o futuro, portanto, para a eleição de 2016 e para a eleição de 2018. Eu acho que a mudança governamental se dará em 2018. Esta é a regra normal. TSE, julgamento da chapa Dilma-Michel, não passa por aí uma mudança? Eu acho que não, embora eu tenha, viu, Prisco, até por razões profissionais e pelo cargo que ocupo, muito cuidado em manifestar-me sobre esse assunto, porque é um assunto que está sob exame do Judiciário. O Judiciário saberá decidir da melhor maneira. Nós, do nosso lado, evidentemente, nós estamos tranquilos em relação à chamada prestação de contas, mas a decisão há de ser do TSE e naturalmente respeitada. Que diz respeito à situação política da convivência Michel Temer e Dilma Rousseff. Como está essa relação hoje, presidente? Muito boa. Numa das últimas conversas que nós tivemos, até a ideia foi o seguinte: olha aqui, vamos declarar o seguinte, que nós teremos uma relação pessoal e institucional que seja a mais profícua possível. E é o que nós estamos fazendo. Estou cumprindo o meu dever aqui como vice-presidente da República e a presidente trabalhando, naturalmente, do lado dela, pela elevação da economia e pela solução dos problemas do país. O senador Cacildo Maldana, ex-governador também, me disse ontem o seguinte: o PMDB tem que ser ouvido pela presidente e a presidente tem que acolher pontos do documento, a ponte para o futuro. Ou então o PMDB deixa os cargos e deixa o governo. Concorda com esse raciocínio? Olha, eu concordo com a ideia de que nós temos que fazer prevalecer a ideia da ponte para o futuro. Nós temos projetos e propostas muito interessantes para o país que estão sendo discutidas internamente no PMDB. E na última das conversas, eu mencionei, na verdade é a penúltima conversa, mas na última que eu tive, eu disse: olha, a senhora poderia aproveitar pontos que nós estudamos no PMDB relativos à ponte para o futuro. E ela me disse: olha, o Temer, nem se preocupe com isso, porque nós já conhecemos o documento e o Nelson Barbosa, que é o ministro da Fazenda, já conhece e está examinando. A questão da corrupção, Operação Lava Jato, Operação Zelotes, até que ponto isso agrava também a situação econômica? Olha, eu acho que não deveria ser levada em conta para agravar a situação econômica, por uma razão singela, Prisco. Uma coisa é a ação da Polícia Federal, do Ministério Público, do Judiciário, com a Lava Jato e outros tantos projetos que combatem qualquer delito. Outra coisa é a administração do país. E, lamentavelmente, eu vejo que a Lava Jato, muitas vezes, está, digamos assim, as pessoas levam em conta, exagerando, no sentido de que isto possa perturbar a administração do país. E uma coisa não deve se confundir. Lava Jato tem o nosso entusiasmo, eu acho que é uma coisa que deve ser levada adiante, não há a menor dúvida disso. Agora, a Lava Jato é a Lava Jato, deve ser
restrita ao Judiciário, à Polícia Federal, ao Ministério Público, e o país é o país deve continuar. Nós devemos tirar da frente essa ideia de que a Lava Jato prejudica a economia do país. Agora há pouco o presidente Mauro Mariani me dizia que 100% do PMDB está fechado com Michel Temer. Essa era a sua expectativa? Eu espero que sim. Você sabe que, aliás, agradeço muito ao Mauro e aos companheiros todos aqui do PMDB de Santa Catarina, o Paulo Afonso, enfim, todos que estão, o Cacildo e tantos companheiros, o Edinho Beis e tantos que estão aqui, né? Eu acho que nós estamos nessa caravana da unidade precisamente para promover a unidade do PMDB. O PMDB já fez muito pelo país. No passado, continua fazendo a chamada governabilidade que o PMDB tem ensejado ao longo do tempo, atravessou, não é por isso, vários governos, né? O governo Itamar, o governo Fernando Henrique, sempre garantindo no Congresso a governabilidade do país, como garante hoje. Então, este apoio que o PMDB de Santa Catarina me dá, me entusiasma ainda mais para buscar, em definitivo, a unidade do PMDB de um lado e a unidade do país de outro lado. Presidente, muito grato pela entrevista. E agora retornamos ao estúdio.